Prontinho, gravando. Bom, pessoal, boa noite a todas, a todos e a todes. Para quem não me conhece, né, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. Eu sou Clóvis Girardi, sou coordenador aí geral do Colmeia, e ontem a gente fez um momento de integração, então se você está assistindo no YouTube, volta para o primeiro vídeo e assiste a aula inaugural, porque eu não vou repetir tudo aqui de novo, tá? Mas eu vou falar algumas coisas importantes para quem chegou agora por último, também ficar aí habituado com o que a gente fez ontem, repassar muito rapidinho. Tudo isso está na descrição do grupo, tá? E o grupo é o espaço onde tem todas as informações lá, mas só para recapitular, né? Então, nós temos um grupão fechado, que é o grupo oficial, obrigatório para todo estudante que tiver no Colmeia participar, porque é lá que a gente manda as informações. E a gente fez um grupão aberto chamado Habla Colmeia, para vocês conversarem, para vocês, usando o verbo de ontem, flertarem, para vocês fazerem e trocarem ideias sobre o que quiserem nesse grupo. Desde que respeitem as pessoas, e isso a gente está lá e vai moderar, e a gente não vai tolerar nenhum tipo de desrespeito às pessoas, e nenhum tipo de discriminação, enfim, todas aquelas regras básicas de convivência que todo mundo já sabe. Todas as aulas são gravadas, e esta aula está sendo, evidentemente, gravada, como vocês podem ver, e elas são disponibilizadas no YouTube. A gente já mandou o link lá do canal do YouTube, a aula de ontem já está, e a aula de hoje vai ser disponibilizada amanhã, né? A gente vai fazer esse esforço aí para ter um dia só de delay. Pode ser que na semana que vem a gente passe a ter 2 dias de delay, né? Porque são mais aulas, dá mais trabalho para a gente subir. Então, a aula aconteceu segunda-feira, ela vai estar disponível no YouTube na quarta-feira, certo? Então, a gente vai ter esse delayzinho aí da aula gravada para todo mundo conseguir assistir, porque isso dá um trabalhinho, viu, gente? As apostilas que a gente está usando de referência, né, os materiais, o Jorginho ontem mostrou, né, fez aquele tour no Drive, mas estão lá, tem o link, está disponível na descrição do grupão. Os professores, evidentemente, ainda não colocaram os slides lá, mas depois vai ter uma pasta aí para os slides. As nossas aulas são sempre das 7 às 22 horas, são 4 aulas por dia, então a aula começa às 19, vai até 19h40, e a gente tem um intervalinho aí no meio, que é um momento que a gente, de repente, bota uma música ou faz alguma outra coisa que vocês quiserem fazer. Pode até cantar, como eu falei ontem, que a gente tinha a nossa Shakira no ano passado, e esperamos ter, além da Doarda, também conhecida como Nicole, esperamos ter outras celebridades aí que queiram fazer, enfim, um showzinho para nós aí no intervalo. Bom, a gente mandou no grupão, e eu vou mandar amanhã de novo, porque como é imagem, né, para quem entra depois não vai conseguir ver. Mas a grade de horários, a gente mandou e vou mandar de novo. Essa grade de horários começa a valer a partir de segunda-feira. Então, segunda, a nossa primeira aula é interpretação de texto mais redação. A gente juntou na mesma aula essas duas frentes. Coisa. Eu vou fechar aí, tá? Acho que foi por engano. Então, a primeira aula na segunda-feira é interpretação de texto mais redação, e um ponto importante sobre a redação, que é o Sapiência a inteligência artificial de correção de redação, que o Jorginho apresentou para vocês ontem, né? Quem não participou ontem, é importante assistir a primeira aula, tá curtinha, a gente mostra tudo isso, tudo que faz essa plataforma de correção de redação, que é um site que tem uma parte gratuita, e isso é ótimo, né? Você pode, acho que, fazer até 4 redações por mês gratuito, e aí, se você quiser uma conta com um Plus, você paga um valor muito pequenininho, acho que é R$ 6, R$ 5 por mês, e pode fazer quantas redações quiser. É tudo corrigido por inteligência artificial, então, evidentemente, não substitui o que uma pessoa pode fazer. Mas imagina, a gente está em 110 aqui. Se os 110 fizerem
uma redação por semana, ou uma redação por mês, a gente vai ter um trabalhão para corrigir, e hoje nós não temos condição de fazer isso. Então, a plataforma ajuda, é um site, né, funciona pelo celular e funciona também pelo computador, você vai lá, digita a sua redação, envia para correção, e tem o feedback aí muito rápido, de acordo com todas as competências e habilidades que são exigidas pelo Enem. Inclusive a proposta de intervenção, que é um diferencial da redação do Enem. Na aula de interpretação e redação da segunda-feira, provavelmente a professora vai trabalhar com vocês Sapiência. Depois eu vou mandar o link lá de novo para reforçar para vocês sobre o Sapiência, tá? E, enfim, provavelmente a professora vai trocar essa ideia com vocês aí sobre como usar a plataforma e acompanhando e tal. Tem uma coisa sobre a terça-feira, que é a cada 15 dias a gente vai ter um reforço, um aprofundamento de biologia com a Linsley, que estava ontem na aula, que é médica e vai fazer esse trabalho com vocês. É mais voltada para correção de exercício, para pegar alguns temas e tal, e trabalhar com um pouco mais de aprofundamento. Sobre inglês e espanhol, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da reunião começar, mas para ficar gravado, né? A gente está ainda dimensionando como que vai ser isso, porque provavelmente vai ser uma aula no mesmo horário, tanto para inglês quanto para espanhol. Para quem não sabe, tem que escolher uma língua estrangeira para se inscrever no Enem. E as inscrições estão abertas e vocês têm que tomar essa decisão de qual língua estrangeira vocês vão fazer no dia da prova. Tá bom? Acho que de informes gerais é isso. Qualquer dúvida, vocês já estão ligados e ligadas, manda aquele zap. Às vezes eu respondo na correria, tá, gente? Às vezes sai meio rápido, tipo, só falo, tal, rapidinho, mas estou sempre atento aí para responder vocês o mais rápido possível. Tudo bem? Tem alguma mãozinha levantada aqui? Acho que só a Giovana, mas a Giovana levantou por engano, né? Então, acho que eu vou passar aqui para a Nicole e vou pedir para a Nicole se apresentar, né? O nome dela não é Eduarda, é Nicole, e ela é psicóloga, muito minha amiga, e vai tocar aí a dinâmica com vocês, junto com o Clauber, que deve estar entrando, deve estar chegando, ou se tiver aí, quiser dar um salve para nós também, já fica à vontade. Eles vão tocar essa dinâmica sobre temas muito importantes, né, que é o autocuidado, a saúde mental. É importante que vocês se cuidem nesse processo, que vocês controlem a emoção, a ansiedade e tudo que vem no entorno desse processo de tomada de decisão. E vão discutir também um pouquinho sobre carreira, sobre como seguir aí a carreira profissional, que a gente sabe também que é um momento de muita dúvida sobre o que fazer e tal. Beleza? Vou então passar a palavra para a Nicole comandar aí com vocês. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Já vou começar agradecendo, Clóvis, pela oportunidade de falar com esses jovens que vão ficar tudo doidinhos com esse pré-vestibular e esse Enem, não tenho dúvidas. Eu tenho 29 anos, eu sou formada em psicologia, analista do comportamento, me formei pela Universidade de São Judas Tadeu. Só um momento. Gente, queria avisar também que eu tenho um filho de 6 anos e esse horário não é um horário que eu tenho muita rede de apoio, então pode ser que eu dê umas pequenas pausas para avisar, lembrar ele de 5 minutos que eu tô aqui com vocês. Peço desculpa já antecipadamente. Bom, eu combinei com o Clauber da gente falar hoje com vocês a respeito desses temas que o Clóvis citou aqui. Eu vou falar um pouco mais sobre saúde mental mesmo, porque a minha atuação hoje ela é exclusivamente na clínica, né? Eu também tenho outros trabalhos voluntários que eu cuido, sou conselheira municipal aqui de Santo André, sou fundadora do Movimento Social Educação Inclusiva, e então, enfim, né? Sempre uma correria. Eu queria saber, gente, eu estava preparando essa breve introdução, mas tem muita gente na sala, então eu queria só que vocês reagissem com qualquer coisa aí. Quem aqui ainda não decidiu que curso vai fazer? Assim, Caraca, gente. eu tenho, Oi.
eu tô planejando fazer ciências da computação. No caso, curso de faculdade, você disse? É, exatamente. Qual a graduação? Gente, toda essa galera que está reagindo não decidiu ainda a graduação que vai entrar? Então é isso. Queria dizer para vocês que está tudo bem, viu? Geralmente a gente não sabe mesmo. Primeiro a gente foca em passar no vestibular, passar no Enem, ter uma boa nota. E aí depois a gente vai pensando nessas outras coisas. E pode ser que vocês venham a precisar de uma ajuda profissional também, para entender qual é a área que vocês gostariam de atuar. Então, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre saúde mental e depois o Clauber, que já tem mais experiência com plano de carreira, com teste vocacional, essas coisas assim. Depois ele entra e dá uma intro para vocês também. Pedir para ele, quando ele entrar, ele me dá um toque por aqui. Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de vocês terem autocuidado e uma certa gestão de estresse nesse período pré-vestibular e Enem, né? O estresse, gente, ele é um tema que ele já é muito estudado já na psicologia e a gente hoje já tem muitas estratégias para reduzir os sintomas de estresse, né? Que tá sempre em investigação na literatura da psicologia, então hoje a gente já tem algumas ferramentas para usar. Eu vou dar uma explicada para vocês sobre a questão do conceito de estresse. O Clauber já está aqui, quer dar um oi, Clauber? Abre a câmera, Olá, dá um oi para nós. tá carregando. Olá! Olá, olá, Obrigada, pessoal, querido. boa noite. Bem-vindo, Cláudio. Bom, Obrigado, obrigado. bem-vindo. Bom, gente, então continuando, vou falar um pouquinho sobre o conceito de estresse para vocês, né? Eu acho que a gente consegue pegar esse conceito lá da física, né? Onde a gente entende que o estresse ele pode ser entendido como um grau de deformidade, um nível de deformidade que uma estrutura sofre quando ela é submetida a uma quantidade de esforço, né? E quando se trata das pessoas, o que gera, o que define estresse é um conjunto de reações que o organismo ele tende a desenvolver quando se depara com uma situação que vai exigir muito esforço e ou adaptação, que é o que basicamente acontece quando a gente está se preparando para fazer o vestibular, para fazer o Enem, certo? Se vocês tiverem dúvida durante o que eu estou falando, quiser levantar a mão, eu vou pedir para o Clóvis me sinalizar porque talvez eu não consiga ver aqui, porque tem 101 pessoas, 111 pessoas para mais. Bom, então, tendo em vista o conceito de estresse, gente, eu vou falar sobre o autocuidado, né? O que é autocuidado? São práticas e hábitos que a gente acaba criando ali para promover uma saúde física e mental. Durante esse período pré-vestibular, pode acontecer, e muito provavelmente vai acontecer com a maioria de vocês, vários fatores que vão acabar levando vocês a esse estresse, né? Ou essa ansiedade, esse nervosismo que dá e desorganiza a mente de vocês. Então, assim, eu vou citar alguns fatores que eu experienciei na clínica atendendo a faixa etária de vocês, que é, primeiro, expectativa elevada. Vocês ficam com uma pressão absurda de atingir um monte de nota boa, de conseguir uma pontuação legal para conseguir entrar naquele curso que vocês querem. E muitas vezes, assim, uma nuance que a gente tem na clínica sempre tem aquela pessoa que está se esforçando muito, 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 e aí acaba sentindo essa pressão de forma mais intensa, que leva ao estresse, e tem aquela pessoa que ela olha para esse desafio e ela fala, nem vou. Bicho, eu nem vou. E tá tudo bem também. São dois lados aí da moeda que pode acontecer com vocês e que tem esse fator como origem. Geralmente, quando a pessoa tá nessa parte, né, nesse lado de estar se esforçando muito, tá estudando, ela vai ter uma carga horária muito intensa de estudo e de preparação para essas provas, não só do ensino médio, como do próprio vestibular ou do Enem, que vem no final do ano. E tudo isso acaba tendo como consequência o estresse, a ansiedade e por aí vai, né? Porque tem vários outros sinais e sintomas que podem aparecer também.
E ficar estressado, gente, não resolve o problema. Por quê? Porque quando a gente fica com estresse elevado, a diminuição do desempenho acadêmico vai gerar problema de saúde física e mental, invariavelmente. Eu gosto de falar que o pessoal fala, o mal do século é a depressão, é a ansiedade, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão. Gente, o mal do século é o estresse. E é o estresse que leva a pessoa a ter ansiedade, leva a pessoa a ter depressão, muitas vezes, né? Falando aqui de um caso bem específico. Então, vamos lá. Quais são os comportamentos de autocuidado que vocês podem passar a pesquisar um pouco mais ou procurar ajuda profissional para entender e aplicar isso na vida de vocês? Comportamentos de autocuidado, gente, deixa eu ver aqui, tipo, identificar e reforçar os hábitos que são saudáveis, sabe? Sabe aquele padrãozão, aquele clichê do se alimentar bem, dormir bem, ter horário para dormir, ter rotina para dormir, higiene do sono, não sei se vocês já ouviram esse termo antes, higiene do sono, né? Você ter um sono adequado, você praticar exercício físico. Não digo nem ir para academia, viu, gente? Não é todo mundo que gosta do ambiente da academia, não. Mas, Eric, alguém quer falar? Foi engano? Não, eu queria falar só para entrar no. É um exemplo, né? Para dar sobre o que você falou sobre o nervosismo, né? Que esse final de semana eu competi, né? Que eu luto jiu-jitsu. Esse final de semana eu competi, foi minha primeira competição e eu perdi por conta do nervosismo. Então, isso que você falou sobre. Você ficar colocando expectativa. Tenho que ser o melhor, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. Não adianta, cara. Relaxa. E tenta, é um conselho. Passei esses dias por isso e não é fácil, não. O nervosismo realmente atrapalha muito. Realmente, Pedro, obrigada pelo relato e eu sinto muito que você tenha passado por isso dessa maneira, né? Eu espero que as próximas você consiga se organizar um pouco melhor e tentar manter a calma para fazer as atividades que você precisa fazer. E é isso, né, gente? Ele está dando um exemplo aqui do jiu-jitsu, né? Que você foi competir. E aqui a gente está falando de pré-vestibular, mas ele se aplica em vários contextos. Quanto mais esse estresse estiver elevado, mais, ou mais não, né? Vai diminuir o seu desempenho acadêmico ou o seu desempenho com alguma outra atividade, seja esporte, seja o que for, tá? Sempre vai ter nessa. Quanto um está muito alto, o outro vai abaixando na mesma frequência, na mesma intensidade. Bom, então, assim, os comportamentos de autocuidado. Gente, o autocuidado é você reforçar hábitos que são saudáveis, alimentação balanceada, sono adequado, prática de exercício físico. E eu considero também, na clínica pelo menos, autocuidado, você reservar um momento para você não usar nenhum neurônio da sua cabeça. Sabe aquele momento que você vai fazer um skincare, que você vai tomar um banho premium? Isso também é autocuidado. Não pode se basear só nisso, tá, gente? Você não adianta fazer skincare todo dia e achar que isso só como autocuidado tá suficiente, não tá. Mas são coisas que dá para você incrementar na sua rotina de acordo com o seu contexto, com o que vocês conseguem fazer e que de fato seja prazeroso para você. Aí aqui eu vou usar um conceito da análise do comportamento, que é o reforço positivo, que é mais ou menos você fazer uso de recompensas para poder te incentivar e emitir mais comportamentos que promovam o seu bem-estar. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de implementar o autocuidado na rotina dela, né? O que é muito comum. Às vezes a gente não consegue ter essa ótica sozinho, e aí que entra muitas vezes a ajuda de um profissional para você conseguir usar essas recompensas a seu favor, sabe? Para que você consiga fazer suas tarefas e consiga ter esse momento de autocuidado também. Outra coisa que é muito importante na questão do autocuidado é o automonitoramento. E isso, gente, é muito chatinho de falar na clínica, porque parece que todo mundo odeia fazer registro, não entendo. 10 a cada 10 clientes que eu atendo, todos eles acham chato pra caramba fazer registro, mas hoje conseguem entender a importância de fazer isso. Esse registro que eu tô falando, gente, é você registrar no papel, no celular, no lugar que vocês quiserem, que for mais confortável, registrar e avaliar os comportamentos e emoções que vocês têm para identificar padrões de estresse.
Às vezes a gente, principalmente na clínica, eu ouço muito, ai, mas eu senti ansiedade do nada, ai, eu fiquei estressada do nada, ai, eu estourei do nada. Gente, regra, nada é do nada. Tudo tem um antecedente. Alguma coisa aconteceu antes. É que às vezes a gente tem uns pensamentos assim tão acelerados que a gente não consegue associar aquele sentimento que bateu naquele momento com alguma coisa que você pensou ou algo que foi gatilho ali no seu contexto, no seu ambiente. Por isso é bom registrar, porque quando você tem uma visualização daquilo que está acontecendo, pode ser que você consiga criar novas óticas, né? Geralmente na clínica eu ajudo os clientes a fazer isso. Eles me mandam e eu ajudo eles a fazer isso até que eventualmente se torna um costume, um hábito, uma coisa autônoma mesmo e vai perdendo a necessidade de registrar, né? Então é uma prática e ajuda bastante, apesar de ser chato, ajuda bastante. Bom, técnicas de gestão de estresse. Gente, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre relaxamento e mindfulness. Ô, Clauber, me ajuda aí com essa palavra de Faria Limer, que eu não sei dizer. Mentira disso. Mindfulness. Muito obrigada. Aqui o Clauber, gente, ele é fluente em inglês, sabe? Então, a gente recorre a ele, assim, nessas horas. Bom, gente, basicamente essa palavra bonita quer dizer meditação. Uma meditação e com respiração profunda que ajuda a diminuir a resposta de estresse. Também é uma técnica que o pessoal reclama pra caramba quando eu coloco na clínica, porque vocês acham que respirar não é importante, que respirar não vai resolver a vida de vocês. Mas a gente está falando aqui num sentido biológico, tá? Tipo, o seu corpo é obrigado a se acalmar, porque você está se concentrando na sua respiração. E não é qualquer respiração, chama respiração diafragmática, que eu não vou explicar aqui para vocês, mas se rolar uma mentoria, alguma coisa assim, e o Clóvis me convidar de novo, a gente pode fazer uns grupinhos e aí a gente faz um treinamento aí dessas técnicas de gestão de estresse. Vou deixar para um próximo momento, senão o Clóvis não fala, tadinho. Fala demais. Vamos lá. Próximo, técnica de gestão de estresse. Estratégias de planejamento. Gente, organizar o tempo de vocês e estabelecer metas que sejam, de fato, realistas é muito importante. E eu acho que diz por si só. Né? A gente tem que ter planejamento daquilo que você vai estudar. Não é estudar de qualquer maneira. Existem técnicas de estudo. Digo, por experiência, que copiar slide não é estudar. Vocês precisam ter uma técnica. Vocês precisam separar tempo para fazer isso, até para o seu corpo, o seu cérebro entender que aquele ambiente, aquele contexto, aquele horário é para isso. E criar uma rotina, que dessa rotina vai surgir um hábito. E aí vocês vão criar o hábito de estudar. Quanto antes vocês fizerem isso, e eu sugiro que vocês façam agora, nesse período pré-vestibular, antes vocês vão ficar preparados para a faculdade, porque a graduação basicamente vai precisar muito que vocês tenham organização e que vocês tenham esse planejamento de tempo, planejamento de meta, daquilo que vocês precisam estudar ou que vocês precisam fazer, tá? Tem algumas técnicas também de resolução de problemas, né, que são umas abordagens sistemáticas para você lidar com o desafio e reduzir a ansiedade. Também é um outro tema que eu vou deixar para um outro momento, porque são temas mais complexos e que talvez necessite uma coisa um para um, ou um grupo menor, para a gente poder aplicar de fato e conseguir ajudar vocês de uma maneira mais prática, tá? A importância, agora eu vou falar sobre a importância da rede de apoio, tá, gente? A rede de apoio, não sei se vocês sabem o que significa isso. Aqui na maternidade, a rede de apoio é quem pode ficar com meu filho, para eu fazer as coisas que eu preciso fazer. Mas, rede de apoio, basicamente é isso, gente. Rede de apoio são pessoas que podem te ajudar com as coisas no momento que você precisa. Ai, mas eu não tenho amigo. Não precisa ser amigo. Pode ser uma pessoa, um vizinho, que te ajuda com alguma coisa, entendeu? Bom, então, assim, suporte social, que é uma coisa, é um fator na rede de apoio. Buscar, gente, apoio emocional em amigos, familiares e colegas. Ou, preferencialmente, acho que eu colocaria isso em primeiro lugar, uma ajuda profissional, tá?
A gente tem que entender que tem coisas que a gente não adianta contar para amigo, que o amigo vai vir com umas ideias tão tortas que vai te deixar pior do que você estava quando você foi conversar com ele. Então, se você tiver um amigo muito próximo, fazer um desabafo, gente, falar a respeito dos problemas, ajuda a você mesmo se ouvir e tentar planejar, ver de outra ótica, fazer alguma coisa com essa informação. Mas tomem cuidado com os amigos que vocês escolhem desabafar, porque tem amigo que pensa que desabafo é o momento psicólogo dele, e ele vai dar a humilde opinião dele para você e pode ser pior. Então, assim, levar o amendoim pro buraco do amendoim, tá, pessoal? Vocês estão com algum problema muito grave, ou que vocês consideram que vocês estão precisando de ajuda, busca ajuda profissional, tá? Depois, no final, eu vou indicar para vocês o coletivo Buriti, onde eu e o Cláudio atendemos a Valor Social. É uma das opções lá, a faixa etária é 13 anos, o mínimo 13 anos, e aí quem quiser saber mais, depois eu mando para o Clóvis para ele mandar no grupo para vocês. Mas não é só o coletivo Buriti que tem, muitas universidades também oferecem psicoterapia gratuita, né? A gente fez 3 anos de atendimento, né, Cláudio, na São Judas lá, totalmente gratuito, a gente recebe supervisão, é bem legal e ajuda também os estudantes a praticar a profissão. Sair do assunto só de leve, vou voltar. Vou falar sobre comunicação eficaz, que também está nessa questão da rede de apoio, que é você saber expressar as suas necessidades e as suas preocupações de uma forma clara e assertiva. Eu adoraria que vocês, nesse período, se desse, eu sei que vocês estão estudando coisa pra caramba, mas seria muito legal em algum momento vocês lerem um livro que chama Como se relacionar bem usando comunicação não violenta. Gente, isso é para a vida, assim, é para todas as relações, ajuda muito você aprender a se comunicar. Só que eu coloquei comunicação eficaz aqui dentro da importância de rede de apoio, por quê? Qual que é a relação? Ninguém vai saber que você tem um problema se você não verbalizar isso, certo? Ah, eu tô não sei quanto tempo desempregado, não consigo emprego. Você já avisou seus amigos que você está desempregado? Você já avisou a sua família? Pediu para sua família falar com os amigos que eles têm, com as pessoas próximas que eles têm? Você está com algum outro problema? Vai, eu dei um exemplo de emprego que parece meio tosco, porque não é como se fosse muito fácil arrumar emprego, né, galera? Mas pode ser qualquer outra coisa. Se você tem um problema, você precisa comunicar que você tem esse problema, senão ninguém nunca vai saber e aos poucos você vai se isolando, e aí fica com aquele pé no burnout, que também é preocupante. E, bom, aí eu coloquei aqui serviços como orientação psicológica e grupos de estudo. Grupo de estudo, gente, isso aí é muito bom, viu? Até quando vocês estiverem na graduação, eu recomendo forte que vocês tenham um grupo de estudo. Ajuda bastante ter vários alunos ali com óticas diferentes sobre a matéria. Sempre vai ter um ou outro que tem mais facilidade com isso ou com aquilo. E ajuda bastante nesse processo. E orientação psicológica eu já falei, depois vocês veem aí certinho a questão do coletivo Buriti ou outros. A gente pode fazer um juntado, Clóvis, depois, com todas as universidades aqui da ABC que oferecem psicoterapia gratuita, etc. Bom, gente, eu já tô quase acabando, tá? Agora vamos lá. Qual que é o impacto positivo do autocuidado e da gestão do estresse? Muito fácil, né, gente? Porque o que eu falei basicamente já diz um pouco dos pontos positivos que tem isso. O ponto positivo é, vocês vão estar mais calmos, vocês vão estar saudável em teoria, né? Porque vocês têm que cuidar da alimentação, do sono e da saúde física de vocês, e se vocês fizerem isso aí, vocês vão estar saudáveis ou a caminho disso. E, obviamente, agora falando num sentido biológico e psicológico, se vocês estão mais calmos e vocês estão saudáveis, a tendência é que o aprendizado seja mais eficaz, né? Você vai conseguir reter informação de uma maneira mais eficaz e eficiente. A saúde mental e a saúde física, elas meio que andam juntos. Eu sei que vocês devem ver muito isso no TikTok, mas não é só sobre sair para caminhar, tá, gente? A gente tem que cuidar dos dois de uma maneira ampla. E isso vai reduzir os sintomas, os sinais e sintomas de ansiedade e depressão, né? Então, se você já está numa condição dessa, começar a praticar esses pequenos hábitos, praticar esses pequenos hábitos, vocês já vão ver uma certa melhora
nesses sintomas de ansiedade e de depressão. Um bem-estar geral, né? Também é importante, gente, isso é um fator muito positivo, que é que vocês desenvolvem habilidades que são úteis não só para esse período pré-vestibular, mas como eu falei, vai ser útil para a graduação, para pós-graduação, para tudo. No geral, uma vida de vocês vai precisar de um pouquinho desse autocuidado e dessa gestão de estresse, tá? Então, o que eu recomendo para vocês é, se sentir que precisa de ajuda, procura um psicólogo, pelo amor de Deus. Vamos tentar equilibrar, né, essa preparação acadêmica de vocês com essa prática de autocuidado. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo, de preferência. E bom, gente, acho que é isso. É isso, gente. Maravilha, acabou minha parte. Olha só que legal. Cláudio, antes de você entrar, eu perguntei pro pessoal quem aqui já tinha escolhido o curso. E assim, a maioria, choveu notificação aqui. A maioria ainda não escolheu o curso. E eu falei que tudo bem. É normal, faz parte. Eu acho que a gente vai descobrir isso depois, né? Tem todo um processo aí. E muitas vezes acontece também da gente começar a fazer um curso, chega lá no terceiro ano, depois que passa as matérias genéricas, a gente olha e fala, eita, não era isso que eu queria, não. E tá tudo bem desistir e começar de novo também, gente. É por isso que a gente tem que ter esse autocuidado, essa consciência e essa, sabe, esse preparo mesmo. E muitas vezes vai precisar de um profissional para ajudar vocês com isso. Então, acabou minha parte. Eu vou passar para o Cláudio, que vai falar de coisas mais interessantes ainda. Boa Nicole, noite. Oi, Cláudio. desculpa interromper vocês. Só perguntando, você quer abrir para responder umas perguntinhas do chat agora? Pode Quer ser deixar alguém para o que final? luta? Tem coisa no chat? O Não é chat aqui, meme, não, né, meu, gente? fica pegando fogo. Parece Olha, sim, quando você está vendo CNN pelo YouTube, que o chat não para, é meio essa pegada, assim. Mas vou tentar resumir aqui algumas coisas que me chamaram a atenção, né? Pessoas falando sobre a dificuldade de se organizar, de fazer planejamento, de conseguir colocar meta e cumprir as metas. Pessoas falando sobre a pressão que é e o desgaste, né, de trabalhar, estudar, e ter ainda que, além de assistir a aula, ter um estudo complementar depois, de que tudo isso é muito pesado, né? E é mesmo. Mas, enfim, acho que do que eu peguei aqui, e sobre métodos de estudo ativo. Eu não sei se eu peguei bem, mas é isso, perguntando se tem técnicas sobre isso. Gente, eu tô rindo, mas é porque tem umas gracinhas aqui, né? Olha o inglês cobrando. Pois é, gente, pois é. Não sei falar inglês, mas eu entendo bem, tá? Consegui até que me virar no Enem, uns 10 anos atrás. Vamos ver. Gente, tem muitos métodos de estudo. Eu sei que tem alguns que são meio cilada, né? Tem uns que são meio cilada, vai botar vocês dentro do burnout, mas tem outros que dá para fazer. É como eu falei, se depois o Clóvis quiser convidar a gente de novo para fazer uma espécie de mentoria ou alguma coisa nesse sentido, a gente vê uma forma de ajudar vocês, né? Uma forma mais geral de conseguir ajudar o grupo, no geral, a se organizar, a ter um planejamento. Posso apresentar alguns métodos de estudo para vocês, e aí a gente vai se planejando. Vou repetir o nome do livro, gente, mas depois eu peço para o Clóvis mandar lá, que é Como se relacionar bem usando a comunicação não violenta. Eu vi na Amazon. Licença, Alguma coisa assim. eu não sei se todos estão no grupo aberto, mas já mandaram um PDF do livro, já no grupo aberto para o Tem pessoal PDF? que quiser ler. Olha, gente, o autor, calma. Porque se eu Para não me criar os engano, livros, eles são bons, né? né, gente, se eu não me engano, esse livro não tem PDF, a não ser que vocês sejam muito ninja, e aí eu vou querer também esse PDF, tá bom? Obrigada, de nada.
O nome do autor Thomas Densburg, alguma coisa assim. Thomas é esse Densburg. mesmo. Já mandaram lá no grupo, gente. Quem quiser, aí tá lá no grupo aberto pro pessoal. Aqui Gente, eu a tô gente O chocada. grupo aberto tá Quem na puder descrição encaminhar para do Nicole grupo. também. Encaminha pra mim, gente, porque eu só tenho esse livro físico e toda vez que eu indico na clínica, eu tenho que pedir pra pessoa comprar. Que absurdo. Como vocês são rápidos, hein? Parabéns. Que geração, inveja de vocês, credo. Então, olhei Mas é aqui, não isso. chegou nada não. Que grupo que é esse, gente? Desculpa atrapalhar, professor. Vou mandar aqui de novo. Acho que nem todo mundo estava na sala, né? A gente ontem teve a demanda de criar um grupo aberto, porque nós só temos um grupão fechado que só a gente da coordenação publica, né? Para informativos. E aí abrimos um grupo para vocês também se conversarem, de repente fazerem outros grupos menores de estudo, faz o grupo da tua cidade, sei lá, e vocês se organizam da forma como quiserem. A gente vai ajudar nesses dois grupos. O link desse grupo aberto tá na descrição do grupão Estudantes Colmeia. Tá lá na descrição, acho que é o primeiro link, já tá lá, beleza? O nome do grupo chama Habla Colmeia. Beleza? Entendi, Pode beleza, muito seguir agora, obrigado. Nicole e Cláudia. Bom, Cláudia, acho que eu já respondi todas as dúvidas e li todas as piadocas. Então pode ir. Combinado. Bom, gente, primeiro, boa noite, né? Desculpa o pequeno atraso. Bom, só me apresentando, né? Eu sou o Cláudio, no caso eu sou psicólogo, sou orientador também de carreira, trabalho com empregabilidade numa associação que faz a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Só para vocês me conhecerem um pouquinho. Antes da gente iniciar aqui, a ideia, né, do meu bate-papo com vocês é falar um pouco sobre mercado de trabalho, sobre tendências, falar um pouco sobre o que tem sido mais demandado, menos, o que é interessante a gente poder se atentar nesse processo, né? Claro, vocês estão num processo ali de escolhas pré-vestibular, então é quase que um passinho antes, mas isso eu sei que também influencia, inclusive, na escolha do curso, na graduação, né? Como está o mercado, está aquecido, não, está saturado, então acho que é interessante a gente bater esse papo também, falar alguns Desculpa, mas tá travando muito. aspectos sobre como que isso funciona. Ixi, tá... Eita, peraí. Melhorou, Melhorou porque agora? tá cortando Tá sua gravando? voz. Tá. A minha conexão hoje não tá muito boa. Se continuar travando, me sinalizem que eu tento fazer uma gambiarra aqui, que no caso é rotear o meu 4G, porque o meu Wi-Fi de casa, por algum motivo, não tá rolando. Mas enfim, eu dou um jeito Pode aqui. fazer que tá travando do mesmo jeito. Então tá. Peraí, então. Só um segundinho, gente. Eu sugeriria tentar dessa forma, Cláudia. Eu vou tentar aqui, só um minutinho. Desculpa atrapalhar a aula, é só pra avisar mesmo, viu? Imagina, gente. É que bom que você avisou, porque eu tava aqui pensando, meu Deus, será que é o meu Wi-Fi que tá travando? Eu também tava pensando isso, por isso que eu demorei pra responder. Só que eu... Não, eu também, eu só não falei nada porque eu achei que a culpa era do meu Wi-Fi. Eu falei, vou ter que comentar, né? Vai que. não. Então, vai que eles acham que o erro é meu, né? Não, gente, é importante apontar. Se vocês veem que algo está errado, podem falar. Inclusive, o meu celular também está sem sinal. Então, Não, talvez mas agora parece que melhorou. Melhorou. Bom, vamos tentando. Eu vou deixar enquanto isso eu reinicio ele aqui. Então, a ideia é falar um pouco sobre essas questões aí de mercado de trabalho. Antes da gente iniciar propriamente dito, só 2 pontos bem rapidinhos, até pegando o gancho da Ni. Primeiro que ela comentou que eu vou falar sobre a parte mais importante. Discordo. Tá? Nada do que eu for falar aqui sobre mercado, etc., vai fazer
sentido para vocês, vai ser efetivo para vocês, se antes vocês não se atentarem aos pontos que ela trouxe. Não adianta você ir no processo de burnout. Se você está num processo em que você não consegue controlar a crise de ansiedade, de depressão, então nada disso vai ter uma efetividade ali. Todas as escolhas que você tiver vão ser comprometidas por aquilo. Então, cuidem de vocês, cuidem da saúde física, emocional, psicológica, justamente para conseguirem aproveitar toda a gama de possibilidades ali dentro do mercado de trabalho. E também falando sobre o outro ponto que ela comentou sobre a maior parte não ter ainda decidido sobre o curso que vai seguir, também é muito normal, gente, muito mais do que vocês imaginam. Como eu comentei, eu trabalho com orientação de carreira, então eu trabalho, inclusive, atendendo pessoas que já são formadas, estão no mercado de trabalho, estão, inclusive, em cargos já de liderança, por exemplo, e que não sabem se é isso realmente que elas querem fazer da vida delas. Se tomaram a decisão mais correta, se talvez fizesse sentido uma outra carreira que surgiu lá na mesma fase em que vocês estão hoje. Então, isso faz parte da vida, né? Eu sempre falo que nada é fixo, né? Tudo é mutável. Então, pode ser que, de repente, você se forme hoje, sei lá, em engenharia, daqui a 30 anos vocês decidam fazer arte plástica. Então, né, acontece. Bom, são só esses dois recadinhos, né? Então, e aí entrando propriamente no que a gente vai falar, sobre mercado de trabalho, então acho que é legal a gente poder começar sobre a parte das tendências do mercado de trabalho, né? Falar um pouco sobre quais são os mercados que têm crescido mais, que têm se destacado aqui no Brasil, mercados que vocês acreditem aí que tem tido uma absorção, tem tido uma previsão, inclusive, de crescimento nos próximos meses, nos próximos anos, aliás. E eu queria ouvir de vocês, quais vocês acham que são os mercados que estão aí em ascensão, mercados que vocês acreditam que estejam em evidência nos próximos anos, que têm aí expectativas de crescimento? Eu acho que a área de tecnologia e tecnologia. Desculpa, eu acho que por exemplo, tecnologia não ouvi o primeiro. Psicologia ou neurociência, né? Uma área que eu vi que está crescendo bastante são as áreas voltadas para o meio ambiente também. Uma área que está crescendo bastante, tanto é que é a área que eu quero fazer, por exemplo, a engenharia de controle e automação, a mecatrônica, que é a parte de robótica, tecnologia, eu acho que vai ser uma área que vai crescer muito, porque muitas fábricas agora está com robô, não com um ser humano, né? Sim. Eu acho que a minha área também vai crescer bastante, que é a gastronomia. Medicina. Os alimentos, eu acho que Medicina vai está crescer crescendo bastante. bastante. E passam umas receitas para nós. Passa a receita, é verdade. Eu acredito que as áreas mais comuns, né, que é a advocacia, medicina, engenharia, sempre vão estar em ascensão, né? Sempre vão estar muito. Mas o que eu vejo crescendo bastante, querendo ou não, é a psicologia, né? Que tem muita gente se formando, tanto que a média aumentou muito de uns tempos para cá. E a área da tecnologia que vem aumentando muito, né? Eu acho que acho essas que áreas. o que envolve eletrônica, mecatrônica também está crescendo bastante. Sim, isso que eu falei, a mecatrônica, a engenharia de controle e automação, que é o Principalmente tem porque tem várias bastante áreas. em ETEC também, né? Então, Sim, verdade. Isso mesmo, gente. Excelente, excelente. Vocês trouxeram um panorama bem geral mesmo. Geralmente, quando Tá a gente fala cortando. Peraí, deixa eu tentar fazer a troca aqui, porque agora pelo menos o meu sinal do celular voltou. Eu vou cair, mas eu volto. Só um minutinho. Será? Fico aqui pensando se realmente volta ou não. Gente, eu tô maluca pra assistir os vídeos da Eduarda, vocês acreditam? Dependendo do que for, eu vou bater na porta de vocês, tá? Ô, Nicole, você faz cosplay? Então, menino, agora eu fiquei sabendo que eu tô fazendo. eu olhei rápido demais, até tinha confundido. Eu falei, ué.
Gente, já Ué, por que pensou que ela tá legal dando aula o pra Clóvis nós? fazer uma... Ei, conheço de algum lugar. É Pois familiar. é, gente. Você acha que youtuber não tá monetizando? Pode assistir, Nicole, é muito engraçado. Voltei, gente. Melhorou a conexão? Consegue me ouvir melhor agora? Melhorou, melhorou. Nossa, tá bem melhor, viu? Ô, tô achando que essa internet é Que bom. pirateada também. Antes fosse, né? Pelo menos eu não tava pagando. O problema é pagar e ter qualidade, né? Brincadeira, brincadeira. Não, imagina. Mas então, gente, vocês trouxeram um panorama bem legal sobre as áreas que são mais em evidência. Geralmente, quando a gente pergunta sobre essa questão, o primeiro ponto que surge é a tecnologia, porque é o mais palpável, a gente consegue ver, né, os avanços que têm acontecido, e obviamente é, sim, um mercado que está bastante em evidência. Mas a gente tem diversos outros mercados que, inclusive, vêm muito acompanhados da tecnologia, que também estão crescendo, né? Então, se eu não estou enganado, foi a Gislene que comentou sobre a questão da saúde, e aí falando física e mental, mas falando principalmente da física, o Brasil, a população brasileira está envelhecendo, né? Então, a gente tem uma série de desafios que vão surgir nos próximos anos relacionados ao envelhecimento dessa população, então questões de envelhecimento com qualidade, a própria ciência da medicina, das áreas da saúde de forma geral, precisam acompanhar esse desenvolvimento populacional, descoberta de novas áreas, provavelmente novas doenças advindas, né, das mudanças ambientais, etc. Então, acabam demandando, então é uma área, claro, né, a medicina, alguém comentou também, é uma área que desde sempre foi uma área, é uma área tradicional, mas as outras áreas dentro da saúde também vêm muito nesse sentido de crescimento. A tecnologia, claro, né, como comentei, então a gente pensa em desenvolvimento de sistema, desenvolvimento de aplicativos, né, hoje praticamente todo mundo só usa o celular, a gente tem uma questão, inclusive, né, as gerações mais novas quase não têm contato com computadores físicos, é muito mais ali com o celular, então desenvolvedores de programas, de aplicativos de celular, de interface, né, de UX, a gente tem inteligência artificial, machine learning, né, que vem também ganhando muito espaço de mercado, dados de forma geral, então data science, análise de dados, né, não só a geração ali, mas a interpretação desses dados. Temos outras áreas que são menos óbvias, talvez, menos diretas, mas, por exemplo, o agronegócio, o agrobusiness, como eles chamam agora, o Brasil é um grande exportador, né, de alimentos no mundo, então, com crises alimentares, mudanças climáticas, isso se torna um ponto crucial dentro da geopolítica mesmo, e aí o Brasil, como exportador, tem um papel muito importante nisso. Então, a gente tem um mercado de agro bastante em evidência, bastante em ascensão, claro, com todas as questões que envolvem isso, mas tem. O comércio eletrônico, né, quem não compra na Shopee, quem não compra na Shein, na Shine, no Mercado Livre, no LX. Então, o e-commerce é uma área que já vem há bons anos, inicialmente com as lojas, mas hoje com esses grandes conglomerados, né, de vendas ali diretas. A área de sustentabilidade, que eu acho que foi o Pedro que comentou, então é uma área que vem demandando muita capacitação profissional e profissionais de forma geral. Então a gente tem hoje protocolos como o ESG, que vão trabalhar a sustentabilidade dentro das empresas privadas, mas também como política de Estado, né, entender, né, a gente hoje está, infelizmente, vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que é um reflexo direto dessas mudanças, né, então profissionais que sejam capazes de conhecer e auxiliar a evitar ou corrigir essas catástrofes são cada vez mais demandados. O bem-estar mental, né, bem-estar geral, mas falando de saúde mental, né, diferenciando um pouco da medicina, etc. Então, como comentaram, né, a questão do psicólogo, né, a saúde mental, acho que teve uma intensificação, principalmente depois da pandemia, sobre a importância de cuidar desse aspecto também da saúde, né, de
fazer acompanhamento terapêutico, estar mais atento a questões relacionadas ao adoecimento mental. Então, é uma área que tem, sim, um aumento ali bastante considerável. E um ponto, gente, que é muito importante e que muitas vezes a gente acaba não se atentando é a confluência, né, entre esses setores. E aí, o que isso significa? Entender que muitas vezes uma área dentro dessas, ela não é fechada. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, uma outra área também é a indústria, acho que alguém comentou, comentou sobre automação, então a indústria 4.0, que é justamente essa indústria em que os processos, as máquinas estão interligadas, não é aquela coisa, né, fordista, vários operários batendo um prego de cada vez, então, né, essa indústria automatizada. Mas é importante que a gente consiga também enxergar, principalmente no momento de decisão de carreira, a ligação entre essas áreas. Isso vai te ajudar, inclusive, a decidir aonde direcionar a tua carreira, para onde você quer ir. Então, por exemplo, pegando a influência de duas áreas que são importantes. A psicologia e a análise de dados, né? Que a princípio podem parecer separadas. Eu, hoje, para atuar na clínica, por exemplo, não tenho que entender de Power BI, de Excel, né, de análise de dados, mas se eu vou trabalhar, por exemplo, em recursos humanos, uma área de recursos humanos, ter conhecimento de análise de dados pode me permitir trabalhar numa área chamada People Analytics, que é análise de pessoas, que hoje é extremamente demandado em recursos humanos, principalmente de empresas grandes. Né? Então, quando você tem, por exemplo, uma Google da vida, é muito importante que o RH da Google tenha dados para decidir as coisas. Então, desde uma demissão, de uma contratação, até vamos aumentar o VR. Né? Imagina como é o processo de decidir o VR de uma empresa do tamanho da Google. Você tem que ter especialistas em dados para auxiliar nessa tomada de decisão. Então, é muito importante que esse profissional tenha esse conhecimento. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no agronegócio, quando você junta com e-commerce, você tem especialistas em vendas digitais desses alimentos, né? Desses subsídios, dessa alimentação. E o e-commerce está muito ligado também com a tecnologia, né? Para você ter uma loja ali operando online, você tem que ter um desenvolvedor, uma equipe desenvolvedora por trás, fazendo a programação daquilo. Então, as áreas elas são muito interrelacionadas. Isso é importante, por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que quer fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero fazer psicologia, mas eu não, pelo menos inicialmente ali, eu não me interesso pela clínica. Eu, por exemplo, quando comecei a faculdade, não me interessava pela clínica. Mas aí, para onde eu vou? Né? Acho que, se não estou enganado, 85%, 80% dos psicólogos atuam na clínica em alguma medida. Você conhecer as possibilidades de carreira dentro das áreas, né, dentro de áreas de negócio, de mercados, vai te possibilitar descobrir isso. Então, você pode trabalhar desde essa clínica, como eu comentei, até ser um psicólogo que atua em estúdios de jogos digitais, por exemplo, auxiliando os desenvolvedores a criar os personagens, trazer complexidade para aqueles personagens, para a história daqueles personagens. Então, a gente tem, por exemplo, psicólogos que trabalham com isso. Psicólogos que trabalham em áreas de economia, por exemplo. Então, né, a psicologia econômica vai auxiliar a entender os impactos da economia dentro do comportamento humano. Então, você conhecer onde essas coisas se dão, vão te auxiliar, e também auxiliar no caminho contrário. Então, eu quero trabalhar com recursos humanos, mas eu não quero fazer recrutamento e seleção, acho chato. Não sei fazer conta, não quero trabalhar com departamento pessoal. Se eu sei as possibilidades de carreira que estão lá dentro, profissionais que estão lá dentro, eu consigo entender quais são os cursos que me possibilitam acessar essa área, que eu vou ter contato, que é o que eu gosto, mas conseguir direcionar ali de uma forma mais efetiva, mais direcionada. Então, e aí,
tendo, né, esse grande leque, é claro, onde que vocês conseguem buscar isso, e eu acho que no cursinho, com certeza, vocês vão ouvir muitos professores falando sobre isso, ou ouvem já. Onde vocês conseguem acessar isso? Guia do estudante, sites do MEC, se eu não estou enganado, ainda tem, não sei se hoje em dia tem, mas procurar no Google, por exemplo, eu vou falar muito da psicologia porque é a realidade que eu vivencio, mas eu sei que isso se aplica para muitas das outras áreas também. O Conselho Federal de Psicologia tem muito conteúdo sobre as carreiras dentro da psicologia, então vocês conseguem conhecer manuais, tem e-book, tem vídeos sobre diferentes setores da psicologia dentro do canal do Conselho. Então, vocês conseguem entender como é a realidade de um profissional, de uma profissional da psicologia dentro do RH, dentro da clínica, dentro de uma associação que trabalha com empregabilidade de pessoas. Então, vocês conseguem ter essas diferentes realidades e entender um pouquinho como que é o dia a dia ali dentro daquele mercado. E aí, falando, né, tendo decidido ali o mercado, a carreira, etc., o que eu preciso ter em termos de habilidades para conseguir desempenhar, conseguir crescer dentro da minha carreira, dentro disso que eu escolhi. Hoje, a grosso modo, a gente divide as habilidades que são utilizadas para o trabalho em duas grandes categorias, que são as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, que muitas pessoas vão utilizar o hard e soft skills. Eu não sou muito fã de ficar usando termos em inglês para coisas que já existem aqui, mas enfim, são as hard e soft skills. E o que são isso? As habilidades, as hard skills, as habilidades técnicas, são as habilidades que vocês vão utilizar para executar o trabalho, o processo, né? Então, são os conhecimentos técnicos que a faculdade vai te proporcionar, que um curso vai te proporcionar, que a pós-graduação, enfim, que vocês vão adquirir ali através de conhecimento, na maior parte das vezes, mais estruturado. Quando a gente pensa, né, e aí juntando com aquele primeiro ponto, que são dos mercados, a gente vai entender quais são as habilidades técnicas que são mais demandadas. Muitas delas aí, a maior parte delas, vai envolver a tecnologia, né, de novo, porque a tecnologia acaba sendo o mote, em muitos desses casos, que vai conduzir essas outras áreas. Né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a análise de dados, que eu comentei com vocês. Né? Então, ser uma pessoa que é capaz de receber dados, analisar, interpretar, trazer soluções, auxiliar na tomada de decisões dentro da empresa, utilizar ferramentas que são próprias desse tipo de ciência, né, a ciência de dados. A gente vai ter o desenvolvimento, né, então aí desenvolvimento web, linguagem de programação, enfim, desenvolvimento de aplicativos, como eu comentei. O marketing digital está muito ligado à parte do e-commerce, então do comércio de forma ampla. Né? Hoje em dia é muito difícil você pensar num negócio que não exista online, né? Com exceção, claro, de pequenos comerciantes ali nas regiões, mas se você pensar numa grande loja de roupas, sei lá, Riachuelo. Hoje você consegue comprar na loja da Riachuelo, mas você consegue também comprar no site da Riachuelo. Então, o marketing digital, e aí você tem também toda uma preparação por trás disso. Então, como eu digito, sei lá, comprar casaco, e no Google, e a Riachuelo vai ser o primeiro endereço que vai aparecer para mim, ou a C&A, ou, sei lá, uma outra loja. As ferramentas, né, o Google Ads, então tudo isso envolve o marketing digital ali. A gente tem outras, né, como computação em nuvem, por exemplo, boa parte do que a gente faz hoje está armazenado em nuvem. A gente tem saindo um pouco desse universo da tecnologia, mas também não totalmente. A gente tem a gestão de projetos, né? Então hoje a gente tem inclusive profissionais que não são especialistas em áreas, não são especialistas em área nenhuma, ele é especialista em gerir projetos. Então ele entra numa empresa de logística, por exemplo, para organizar
os projetos da empresa. Ele não é uma pessoa formada em logística, ele não tem um conhecimento técnico daquela área, mas ele é uma pessoa, na maior parte das vezes, formada em administração, que entende de gestão de projetos. Então, ele vai conduzir equipes, ele vai entender metodologias de projeto, metodologias ágeis, por exemplo. Então, e aí ele pode sair dessa empresa e ir para uma empresa de saúde, e sem entender bulhufas também da empresa de saúde, mas ele entende de gestão de projetos. Ele vai conduzir equipes ali. E isso é um conhecimento. Envolve muito também das habilidades comportamentais, porque é uma pessoa que lida diretamente com pessoas, mas é uma habilidade técnica, ele tem que conhecer muito sobre metodologias de projetos, né? E aí, a gente tem também o idioma é um grande meio termo ali, né? O idioma, ao mesmo tempo que ele é uma habilidade técnica, porque você precisa desse estudo, dessa dedicação ali, falando principalmente de uma língua estrangeira, ele também é uma habilidade comportamental, porque ela envolve falar, envolve lidar com outras pessoas, então ela está no meio termo, e obviamente hoje em dia, né, a gente tem contato cada vez mais frequente com outros idiomas, então é sempre muito importante. Tem o inglês, que já talvez 20, 30 anos, ou mais até, é quase que essencial em muitas das áreas e tem se tornado cada vez mais, principalmente em tecnologia, por exemplo. Mas a gente tem outras línguas também, a gente tem o mandarim, né? A China hoje é um grande mercado em expansão e para o Brasil, particularmente, é um grande parceiro comercial, então você tem o país tem muitas trocas em termos de importação e exportação, não só de produtos, mas inclusive de tecnologia, de pessoas mesmo. E falar o mandarim vai te abrir muitas portas, principalmente nos próximos anos. Então, não é uma língua muito fácil de se aprender, é bastante complicadinha, mas que vale a pena, é muito, muito, muito válida e é uma língua ainda pouco explorada. Então, é bastante interessante, porque o inglês foi lá atrás, antigamente era o francês que era muito demandado, né, e aí o inglês tomou essa posição. Hoje, o mandarim, ele também tem crescido aí cada vez mais. O espanhol, pensando na nossa região, é interessante também, né, a gente está cercado praticamente de países que falam o espanhol, né, então a gente tem a Argentina, que também é um grande parceiro comercial, Colômbia, o Uruguai, o Chile, o México, né, sabendo um pouco mais para cima, mas a Colômbia também. Então, a América Latina tem poucos países que não falam ali o espanhol como uma língua principal. Então, é sempre muito bacana também conhecer um pouquinho do que a gente fala aqui do lado. E aí, falando, né, das habilidades comportamentais, que é um grande desafio hoje, gente. Muitas vezes isso tem se tornado muito perceptível no mercado de trabalho, para as áreas de recursos humanos, etc. É a questão que as pessoas estão muito capacitadas tecnicamente, mas muitas vezes comportamentalmente não estão. Então, a pessoa é muito boa em fazer aquilo que ela faz, por exemplo, mas ela não sabe se comunicar. Ela não sabe como falar com as outras pessoas que estão com ela ali na equipe, e eu não digo nem só de forma presencial, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, eu só vou arrumar um trabalho que seja home office, né? Principalmente tecnologia, você pode, por exemplo, trabalhar como desenvolvedor para uma empresa na Inglaterra. Eu conheço uma pessoa, inclusive, que trabalha com recrutamento para uma pessoa na Inglaterra, para uma empresa na Inglaterra. Nunca encontrou ninguém da equipe dela, mas ela tem que falar com pessoas o tempo inteiro. Né? Ela vai entrevistar, ela vai ter reuniões de equipe, ela vai precisar pedir apoio das pessoas da equipe dela. Se ela não souber se comunicar, de nada adianta toda a capacitação que ela teve. Né? Então é muito importante a comunicação, saber falar. O livro que a Nicole deu a dica é uma ótima opção. Né? A comunicação não violenta é muito importante. Trabalhar em equipe. Né? Dificilmente você estará, e eu
dificilmente / impossível, trabalhará numa posição em que você vai estar sozinho. Em algum ponto, teu trabalho impacta ou será impactado por outras pessoas, por outros trabalhos. Mesmo um programador, por exemplo, se você trabalha desenvolvendo front-end, né, se você vai fazer ali a parte da frente do código, você precisa de um back-end bem estruturado, né, um código do programa ali bastante coeso, porque senão de nada adianta aquela carinha bonitinha que você fez, e aí eu tenho certeza que alguém aqui já passou por isso, de entrar num site que era muito bonitinho e zero funcional. Não ia, não dá problema. E são pessoas que trabalham em posições diferentes. A tecnologia tende a passar essa ideia né, do individual ali, mas o teu trabalho, em algum momento, vai ter impacto e vai ser impactado por outras pessoas. Mesmo que seja o teu cliente final, vai ter impacto. E é importante que você saiba comunicar, mas também trabalhar em equipe. Saiba colaborar com as pessoas, saiba se comunicar, conseguir desenvolver um projeto em comum. Deixa eu só tomar uma. Saiba conduzir projetos em comum, saiba entender as demandas do outro, saber se pôr no lugar do outro, é muito importante. A questão de resolução de problemas, né? Então, você se deparar ali com um desafio no trabalho e saber pensar, trazer novas soluções para aquilo, então trazer o teu conhecimento técnico, mas teu conhecimento de vida mesmo, né? Muitas vezes o que vai resolver não é o que você aprendeu na faculdade, mas o que você aprendeu na vida e que vai funcionar ali. Então saber lidar com o problema, e aí, né, de novo, por isso que eu falei da importância do que a Nicole comentou, se você não está psicologicamente bem, se você está num processo de burnout, por exemplo, a capacidade de resolução de problemas está nula. Você está exausto, você está exaurido ali, você não vai ter forças mesmo para conseguir traçar uma solução super criativa e eficaz que ninguém tinha pensado para aquele problema que acontece há muito tempo. Então é muito importante a empatia, né, de novo, saber se pôr no lugar do outro, entender a criatividade, a inovação, a capacidade de se adaptar aos desafios, entender ali quais são as questões que surgem. Proatividade, né? De novo, o mercado de tecnologia, eu falo muito da tecnologia também porque é um mercado muito em evidência, muitas pessoas querem ir para esse mundo e, de fato, tem espaço, inclusive tem um déficit muito grande de pessoas, mas ele tem muitas armadilhas, ele pode, inclusive, ser bastante adoecedor quando você não está atento a elas. Então, quando a gente fala, por exemplo, em proatividade, muitas vezes por dar essa ideia de ser um trabalho solitário, você vai estar na tua casa programando para uma empresa que você não sabe nem onde está, para uma coisa que você não sabe nem muito bem o que é, pode te dar a impressão de que, eu vou fazer o meu ali e tá tudo certo. O que não, muitas vezes é um problema para a empresa, porque ela vai demandar de você tomada de decisão, realizar tarefas que você percebe que estão impactando no teu trabalho e que muitas vezes estão passando despercebidas. Então você tem que ter uma proatividade de resolver, de aí trazer a tua capacidade de resolução de problemas, de empatia, de entender que o teu ou tua parceira ali não está conseguindo desempenhar o trabalho dela por N motivos. Então tudo isso é muito interligado. Né? Não, essas são, né, as principais ali dessas habilidades comportamentais que têm sido demandadas, e a gente percebe isso muito intensamente nas empresas, mas elas não são estanques, né? Da mesma forma como eu comentei sobre a questão da junção dos mercados e das áreas, né, de você não trabalhar em um nem outro, as habilidades comportamentais e as técnicas também não são duas coisas que caminham distintas, né? Elas se envolvem muito o tempo inteiro. Então você tem que ter um bom arcabouço técnico
para conseguir pensar numa solução eficaz, para ser criativo. Você precisa conhecer os dados que você está trabalhando para poder entender e ser proativo com uma possível solução, com um problema que você identificou. Você tem que conhecer, sei lá, as teorias da psicologia, as diferentes abordagens, ou o que está acontecendo em termos de ferramenta, de testes dentro da tua área, para poder atender aquele paciente da melhor forma possível, para dar o acolhimento, não só presencial ali, pessoal, mas técnico, ser um profissional da psicologia ali com a pessoa. Então, as coisas andam muito paralelas umas às outras. E um outro ponto, né, que é muito importante dentro do mercado de trabalho é que de nada adianta você ter uma equipe que decidiu o que vai fazer da carreira dentro do mercado, tem todas as habilidades comportamentais, tem todas as habilidades técnicas, e ser uma equipe exatamente igual uns aos outros. Serem ali todas pessoas exatamente com o mesmo histórico pessoal, profissional, de formação, acadêmico, raça, gênero, idade, etc, etc. Por quê? Porque você vai ter várias pessoas pensando exatamente da mesma forma. Então, você precisa de um ambiente organizacional diverso. Né? O ambiente organizacional que tenha diversidade e inclusão dentro dele. E aí, por que eu acho que é importante falar isso com vocês, né, sobre a questão de diversidade e inclusão hoje? Por 2 pontos. 3, talvez. Primeiro, muitos de vocês vão ser diretamente afetados por questões relacionadas à diversidade e inclusão, por bem ou por mal, e aí sendo muito honesto. Muitos de vocês estarão, aliás, muitos não, né? Esperamos que todos estarão dentro de equipes nos seus respectivos trabalhos. Então, como comentei, não existe trabalho sozinho, ninguém trabalha numa ilha. Então, teu trabalho tem relação com o trabalho do outro. E você tem um papel, necessariamente um papel importante nesse processo de diversidade da tua equipe. Então, você sendo líder ou não, é importante que você tenha conhecimento sobre isso. E principalmente porque a gente espera que todos se tornem grandes líderes, grandes gestores, se for o caso, grandes tomadores de decisão, e que tenham um papel grande ali, um papel ativo, de fato, de transformação hoje do nosso mercado de trabalho. Hoje o Brasil, por mais que tenha caminhado muito nos últimos anos em relação a políticas de diversidade, ainda engatinha nesse sentido. Nós temos, principalmente quando pensamos em certos estratos dentro do mercado e certos mercados em si, muito deficitário de diversidade. Então, cabe às novas gerações, vocês no caso, também transformarem isso, também trazerem essa diversidade para dentro do ambiente. E a gente só pode transformar o que a gente conhece. Se a gente não conhece essa realidade, a gente não vai saber como mudá-la. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em diversidade e inclusão, tirando, claro, tirando entre muitas aspas, a importância social que essa prática tem, que esse mercado tem, esse olhar tem, a diversidade e inclusão ela também é importante para o negócio em si. Né? Então, inclusive, eu trabalhei com diversidade e inclusão e isso é sempre uma forma de você puxar o gestor ali, a liderança, a gestão, para se atentar a isso. Não é só uma questão ética, o que deveria por si só bastar, mas é uma questão de negócios também. Então, hoje a gente tem pesquisas que comprovam que equipes com diversidade e inclusão têm um aumento substantivo em termos de criatividade, porque você vai ter diversas pessoas com conhecimentos diferentes, não só técnicos. Né? Lembra que eu comentei como uma coisa influencia a outra? Então, você vai ter diversas pessoas com backgrounds, com históricos diferentes de vida, de formação, de contato, de sociais, que vão transformar a tua equipe numa equipe mais criativa. Uma equipe mais criativa toma decisões assertivas,
toma melhores decisões, então você tem embasamento para tomar aquela decisão, ao invés de ser todo mundo ali seguindo para o mesmo caminho, porque se um está errado, vai todo mundo errado junto com ele. Né? Então, se você tem uma equipe diversa, isso tende a não acontecer, ou acontecer menos. Você tem um aumento do engajamento das pessoas, as pessoas gostam de estar na tua empresa, na tua equipe, as pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, se sentem representadas. Quando elas estão em um ambiente plural, um ambiente que respeita a individualidade delas, né, que não é um ambiente que as violenta apenas por serem quem são. Então isso é muito importante, né? Isso faz com que, de fato, inclusive, quando a gente pensa em desligamentos, por exemplo, a pessoa sai de uma empresa para ir para outra, é muito comum que a pessoa opte por, e aí se vocês falarem com pessoas do seu convívio, por exemplo, é muito provável que vocês tenham contato com pessoas assim, pessoas que desistiram de mudanças de carreira, de emprego, por exemplo, porque se sentiam bem onde estavam, né? Se sentiam bem com a equipe, gostavam da liderança, gostavam da equipe em si. Isso é engajamento. Isso torna as pessoas satisfeitas com o que estão. Claro, né? Não só diversidade, tem uma série de outras questões ali, mas esse é um ponto muito importante. Por conta disso, você tem uma redução de custos. Então, por exemplo, você não tem custos com desligamento, você não tem custo com erro de equipe, você tem decisões criativas mais acertadas. Então, né, projetos que vão vão ser um tiro na água são menores, etc, etc. Nisso, quer falar? Eu quero, amiga, eu só queria te avisar que eu não sabia também, tá? Fui avisada agora, mas eles têm intervalo. Se você conseguir ou acelerar um pouquinho, ou então a gente pausa e continua após o intervalo. Quanto tempo é o intervalo de vocês, galera? É 20 minutos, seria das 20h20 até as 20h40. Aí, se você achar que vai estender mais, Cláudio, a gente, se quiser parar uns 10 minutinhos, a gente pode parar. Ou se não, sei lá, tá faltando mais uns 10, 15 minutos, a gente estende, vai até 9 horas e já encerra também, que eu acho que é uma alternativa Gente, talvez vamos mais cancelar viável. o intervalo hoje? Vocês se importam de cancelar o intervalo hoje? Só hoje. A gente ainda queria fazer uma atividade com vocês, mas não vai dar tempo, muito provavelmente. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, eu acho que no máximo 10 minutos, acho que talvez menos que isso, eu já devo encerrar, e aí a gente, não sei, talvez dá uns 10 minutos de intervalo, eles voltam e fazem a atividade. Eu não sou muito bom de contas, isso vai ser vocês. Dá mais ou menos nesse horário. Pode ser? Beleza, vamos direto então. Valeu. Fechou, então. Vou tentar acelerar aqui também. Né, então, você reduz ali os custos, você tem uma maior adaptabilidade às mudanças, né? E, retomando o que para mim, particularmente, é o ponto mais importante disso tudo, tem a questão ética por trás disso, né? Tem a questão de você possibilitar as pessoas que historicamente são negligenciadas dentro desses ambientes, que acessem eles, que tenham acesso a possibilidades que eles que vão advir desses ambientes. Então, é muito importante e, de novo, vocês têm um papel ativo em relação a isso. Né? Não, quando eu trabalhava com RH, com diversidade e inclusão, e a gente precisava fazer sensibilização com gestão e com equipes, muitas vezes surgia essa questão de, eu sou só um analista, o que eu tenho a ver com isso? Pô, você tem sim, você é um analista dentro dessa empresa. Você pode não decidir quem entra e quem sai, mas você tem poder de cobrar, de demandar aquilo, de questionar porque todo mundo na tua equipe é exatamente igual. Então, você tem sim um papel muito ativo, todo mundo tem. Né? E aí, a gente tem alguns dados que reforçam essa necessidade. Né? Então, hoje, por exemplo, 30% de todos os cargos de gerência, de liderança dentro do Brasil, são compostos por pessoas pretas e pardas, né, pessoas negras, ainda que representem 56% da população brasileira. Quando a gente pensa em rendimentos, né, a população negra tem um rendimento aí menos da metade
dos trabalhadores brancos, ainda que representem o dobro da taxa de desocupação. Então, somos o dobro dos que estão desempregados e os que estão empregados recebem metade do que comparado à população branca. Quando a gente pensa em racismo organizacional, estrutural, enfim, hoje o Brasil, a tendência, né, pesquisas, etc., mostram que até 2030 o Brasil vai perder cerca de 3,6 trilhões de reais. As empresas brasileiras, né, vão perder 3,6 trilhões de reais, única e exclusivamente por questões relacionadas à discriminação racial no ambiente de trabalho. Então, por pessoas que não são contratadas, pessoas que sofrem assédio moral, sofrem racismo, são privadas de promoções, são desligadas antes. Então, de novo, tirando todo o aspecto ético por trás disso tudo, a gente tem um impacto financeiro gigantesco por conta desse tipo de comportamento. É gigantesco e que historicamente existe e que é preciso ser combatido, né, obviamente. A gente tem, por exemplo, a questão de gênero, então, que é muito semelhante, né, em alguns casos. Então, por exemplo, a taxa de desocupação das mulheres é muito maior do que a dos homens. O rendimento das mulheres é 24% menor do que dos homens. Então, de novo, isso gera uma série de impactos. Então, isso força uma mãe, por exemplo, a ter uma dupla jornada falando de trabalho formal, para além do que ela precisa, né, ter em casa ali. Então, ela vai ter 2 trabalhos e chega em casa ainda vai cuidar do filho, da casa, do marido, etc, etc. Então, ela tem uma 4ª, 5ª, 6ª jornada de trabalho que é diretamente ligada à questão do mercado de trabalho, à questão das políticas de diversidade e inclusão. Se essa mulher estivesse, claro, tem todo um contexto estrutural também por trás disso, mas se ela estivesse empregada, não fosse, né, parte daquela parte da população ali que está desempregada, se ela estivesse empregada em um salário equânime ao dos homens, ela não precisaria ter outra jornada de trabalho formal. Ela teria mais possibilidades de sair de relacionamentos que a impedem, por exemplo, aliás, sair de relacionamentos que fazem com que ela esteja presa nessa rotina de dupla jornada de trabalho não remunerado, quando a gente pensa em trabalho doméstico. Então, isso tem um impacto direto na vida das pessoas. E aí, enfim, a gente tem dados relacionados à população LGBTQIA+, população de pessoas com deficiência, né, que é um mercado completamente, um grupo de pessoas, aliás, completamente estigmatizado, silenciado, apagado, né, quando tem acesso ao mercado de trabalho, da maior parte das vezes é para cargos ou de entrada ou de operacionais ali que vão demandar pouquíssimo, muito aquém, inclusive, da capacidade deles, e sem perspectiva de crescimento de carreira, é para cumprimento de cotas, exclusivamente. Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem. E é isso. E um outro ponto que também está completamente interligado a isso, que é o último ponto que eu falei, que por que é importante que vocês tenham conhecimento dessas políticas, é que, por outro lado, a gente tem empresas preocupadas, ou enfim, que têm programas visando mitigar esses efeitos, visando combatê-los, que são os famigerados programas de diversidade e inclusão. Claro, de novo, muito incipiente ainda dentro do Brasil, começou a caminhar agora e espera-se que com o passar dos próximos anos isso se intensifique, mas já existem. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é buscar programas de diversidade e inclusão, principalmente de grandes empresas. Então, a gente tem, por exemplo, o Itaú. O programa de diversidade do Itaú é um programa que é reconhecido nacionalmente como um programa incrível, e eles abrem, se eu não estou enganado, anualmente. E aí você vai ter diversas categorias ali, então tem para pessoas negras, tem LGBTQIA+, tem para mulheres, e costuma ser bastante amplo, tá?
O programa de trainee do Santander também, então, do trainee do Santander, por exemplo, você entra ali em grandes arcos, digamos assim, que vai ser, sei lá, o administrativo e o financeiro, se eu não estou enganado, e aí você vai funilando até ir para a sua área. Tem da Magazine Luiza, que uns anos atrás também ficou bastante em evidência, do Google. Eu tinha um ou outro que me fugiu agora da memória, mas enfim, grandes empresas tendem a ter programas, principalmente para cargos de entrada, relacionados à diversidade e inclusão. Então, para quem está na faculdade, para quem vai iniciar a faculdade, ou até quem recém concluiu ali no caso dos trainees, é uma grande oportunidade de porta de entrada. Boa parte desses programas, quando a gente pensa em empresas mais estruturadas ali, são de fato programas que têm um impacto significativo, não são programas ali apenas para falar que tem, então muitos têm ali um desenvolvimento de carreira, você vai ter orientação profissional, por exemplo, vai ter um acompanhamento ali de uma pessoa mais experiente para te auxiliar. Então, é uma dica quando forem buscar ali essas oportunidades. O do Boticário. Não, da Natura, minto. Era o que eu tinha tentando lembrar. Deem uma olhada nesses programas, porque são muito bons, a maior parte deles, pelo menos, vale a pena. Bom, gente, é isso que eu precisava falar com vocês, que eu queria falar com vocês. Caso tenham alguma dúvida, caso queiram me ofender, porque a gente passou muito do horário de intervalo de vocês, não ofendam, por favor. E é isso. Amigo, só um comentário aqui antes da Shislene falar, é que você se tornou o que você mais odiava, né? Assim, só, mas brincadeira, a gente nem sabia o horário de intervalo de vocês, tá? Pra mim era 9 horas. Eu odiava professor que fazia isso. A gente precisando pegar ônibus e os professores lá 10h40, a gente na moca, assim, zumbizando, gente, mas ok, né? Perdão pelo vacilo. Perdão pelo vacilo. Ó, quem levantou a mão aqui, Kirslane, pode parar, pode falar. Olá, boa noite a todos. É uma dúvida que eu tenho. Eu já sou formada em pedagogia, aí agora eu quero prestar para psicologia, quero mudar de área. Não, mas em falar que psicologia e pedagogia estão interligadas, né? Mas só que eu estou fazendo cursinho técnico de administração e eu fui fazer uma entrevista esses dias e sofri, né, tipo um preconceito, vamos dizer, que eu era maior, né, que eu tenho 34 anos, que a maioria das pessoas que a mulher fez entrevista não estava... Era mais nova do que eu. Ela falou isso, praticamente. E também ela perguntou para mim por que eu não sigo na minha área. Por que eu não estou na minha área? Geralmente, assim, quando eu vou fazer entrevistas, vai ser isso, porque eu não entrei na área de pedagogia, eu fiz o estágio tudinho, concluí, peguei meu diploma, mas só que eu estou tendo dificuldade de achar na área. Em escolas particulares também, essa dificuldade. Geralmente, se entra numa escola particular, é mais pessoas brancas do que negras. Até na área da limpeza, é mais pessoas brancas em escolas particulares. Qual dica vocês podem me dar? Clombers, posso só falar primeiro a respeito de uma questão, Shirlene, que é uma questão específica que eu vou te responder e depois o Cláudio complementa aí. Me chama no privado para eu tentar te ajudar com isso, meu bem. Porque a área da educação, gente, eu não sei se vocês viram, agora tem um termo que eles estão usando que é apagão dos professores, porque absolutamente ninguém mais quer ser professor, ninguém mais quer fazer pedagogia, a gente sabe muito bem que é por conta da precarização da educação, né? Aqui no município de Santo André é uma tristeza, e é no Brasil inteiro isso, né? A gente tem essa questão.
E aí eu posso tentar te ajudar, a gente vai batendo um papo, vai conversando no privado sobre outros cursinhos, formações, sobre essa questão de você querer mudar de área, que como você falou, é mudar, mas é mudar, obviamente, porque psicologia é uma coisa completamente diferente, mas que elas se ligam também, né? Elas se entrelaçam ali em algum momento. Eu mesma sou formada em psicologia, trabalho na clínica, mas agora eu estou tendo um contato muito forte com a educação, e especificamente a educação inclusiva, né, para pessoas com deficiência. E aí, sei lá, a gente vai conversando, tá bom? Depois você me chama. Eu entrei nos 2 grupos que vocês têm, e é o meu número pessoal, então vocês podem me chamar, fica à vontade, tá bom? O Cláudio agora me Ok, muito respondeu. obrigada, hein, Nicole. Inclusive, eu estou fazendo uma pós em psicopedagogia, clínica institucional. Parabéns. Sim. E a gente também falando sobre a questão da entrevista, acho que tem muitos pontos do que você trouxe, né? De fato, o que você sofreu é etarismo, né? Essa ideia de que você, por ser mais velha, de alguma forma é menos capaz do que as outras pessoas que estavam, né, concorrendo à mesma vaga. É um problema, de novo, né, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, isso afeta também a questão da idade, né, para os dois lados. Então, muitas vezes, pessoas mais novas tendem a ser excluídas, pessoas mais velhas tendem a ser excluídas por motivos diferentes. Parece que existe um filtro ali quase que inalcançável de idade que o mercado aceita, né, e ainda assim com muitos poréns, né? Você comentou que tem 34 é uma idade que usualmente eles tendem a ter uma aceitação maior, porque entende que já tem uma certa experiência de vida, né, então já tem uma maturidade ali, por assim dizer, mas não é uma pessoa que está, por exemplo, completamente desconectada dos avanços tecnológicos, que é o que eles esperam dentro de uma pessoa, por exemplo, com 50, 60, 70 anos. Então, é uma média, mas aí entram outros fatores. Entram o fato de você ser uma mulher negra, pelo que eu estou vendo pela foto, num processo de mudança, de reorientação de carreira. Isso tudo vai trazer uma série de questões. Se vai ser sempre assim, é difícil te dizer. O que eu posso te dizer, posso te auxiliar, é tentar te dar dicas que podem te auxiliar caso isso aconteça novamente. Né? Então, o que você pode fazer? Eu sempre falo, inclusive, né, como ex-profissional de RH, de fato você não mentir em currículo, não mentir na entrevista, né, porque isso é uma coisa que acaba eventualmente se voltando contra você, e volta, gente, de verdade, volta, tá? Eu já vi voltar, inclusive, enfim, é péssimo, é constrangedor para todo mundo, enfim. Mas você pode pensar em formas mais eficientes de conseguir comunicar o teu motivo de mudança. Né? Por exemplo, você comentou com a gente que um dos motivos pelo qual você está fazendo técnica de administração e está pensando em fazer a psicologia é a questão de você não ter conseguido ingressar efetivamente na pedagogia, né? Dar aula nas creches e etc. Quando você passa isso para um RH, por exemplo, né? E aí, claro, eu entendo que não é o mesmo contexto, tá? Se você fala literalmente dessa forma para RH, a impressão que dá, se você está tentando uma vaga administrativa, pode soar para ele como, bom, você está tentando aqui não porque de fato você quer trabalhar nessa área, mas por uma ausência dessa possibilidade. Caso surja, você vai sair, e aí você vai gerar uma questão do desligamento, gasto com o desligamento, recontratação, etc. Porque assim, só entre a gente, pode acontecer. De fato, você pode estar querendo só esse trabalho porque você tem conta para pagar. Mas é importante que ele não tenha essa percepção muito clara. Então você pode trazer o lado contrário. O que eu sempre falo é, ao invés de você trazer um ponto que pode soar como negativo, tentar trazer o lado oposto daquilo. Então, você não precisa falar que você está buscando uma vaga em administração porque você não conseguiu nada em pedagogia. Você pode falar que você teve contato com a administração, se interessou muito por essa área e entendeu que era o que você gostaria de fazer agora.
E aí, por isso, você decidiu pelo curso de administração, e aí você teve o contato com a área de departamento pessoal, por exemplo, que tem muita gente de ADM. Você teve contato com a área de departamento pessoal, você se interessou e você descobriu que era aquilo que você gostava de fazer, né? E tá relacionado com o que você está buscando ali naquela vaga. Então você justifica para a pessoa que de fato você fez pedagogia, sem necessariamente colocar a pedagogia ainda como tua prioridade, se o que você está buscando naquela vaga, naquele momento, é a administração. Ainda que, de novo, você entrou, e claro, a gente espera que você construa uma carreira dentro do que você gosta, mas sendo muito honesto, a gente sabe que todo mundo tem conta para pagar. E muitas vezes o que você vai conseguir ali, pelo menos no primeiro momento, é uma coisa que, beleza, você gostou, curtiu, mas que não necessariamente é a área que você quer ali se desenvolver. Né? Como eu falei lá no começo, nada é para sempre, né? Tudo você pode mudar. Não sei se ficou claro, se ajudou. Sim, esclareceu bastante para mim. Em questão, assim, na pedagogia em si, eu não consegui mesmo, acho que foi por causa do preconceito, porque eu procurei mais em escola particular mesmo, para entrar na área das escolas particulares. E foi mais isso, porque todas as entrevistas, as mulheres, os recrutadores falavam para mim, seu currículo é ótimo, tudo, mas você não se enquadra no perfil da empresa. É isso que eu escuto, é isso que eu mais escuto. Sim, sempre tem o perfil, né? E aí, de novo, é por isso que são tão importantes as políticas de diversidade e inclusão, né? Para que esses perfis deixem de existir. Ok, obrigada, hein? Boa noite a todos. Alguém mais tem alguma dúvida direcionada ou não direcionada, uma dúvida geral? Eu queria falar rapidinho, e também é uma dúvida, né? É mais ou menos uma experiência. Eu acho que tanto a Nicole quanto o Cláudio conseguiriam responder. Eu tô estudando pro Enem, né? Pro vestibular, e muitas das vezes, acho que, não sei se todos os adolescentes acho que já pensaram nisso, que eu já conversei com alguns amigos meus sobre sempre achar que não vai conseguir, ou que não, sabe? Eu estava discutindo com a minha irmã sobre isso esses dias, e eu converso muito com ela sobre isso, sobre achar que está fadada ao fracasso, às vezes, mas eu acredito que é muito sobre autoestima, né? Estou tentando trabalhar um pouquinho isso sobre mim, mas também queria saber, porque a gente vê muito hoje em dia que o mercado está muito disputado, muito corrido, e eu queria saber como é que eu faço para tentar melhorar essa visão sobre tanto sobre o mercado de trabalho, ou talvez um pouco a autoestima da gente, de não saber, porque muitas das vezes, muitos de nós aqui é a primeira vez, né, entrando ou fazendo vestibular, e acaba tendo muito essa insegurança, né, de não saber, ou de talvez insegurança do curso que vai escolher. Eu tenho certeza do meu curso, mas muita insegurança em saber tanto sobre o mercado de trabalho, que é muito disputado, quanto por, às vezes, não acreditar em si mesmo. Não sei como formular direito a pergunta, mas eu acho que deu para entender um pouquinho. Bom, eu vou responder parcialmente e vou jogar a bola para o Clauber, porque particularmente quando se trata, gente, de empresa, botou empresa na frase, eu já me retiro, porque eu sou hater de empresa. Enfim. Sobre a questão que você trouxe de sentir insegurança, ou sentir que você está fadado ao fracasso. Eu vou tirar o fone, porque senão ele vai ficar me cortando, porque está acabando a bateria. Peraí. Vocês conseguem me ouvir ainda? Sim. Alguém pode ligar o microfone e dizer sim ou não? Sim. Tá, eu ouvi mais ou menos. Gente, eu não vou ouvir vocês por enquanto, porque eu tô sem fone, só vou falar, porque senão ele vai me cortar.
Sobre essa questão, o que eu consigo identificar, meu bem, é que tá envolvendo autoestima e tá envolvendo uma crença que você já tem, né, a respeito de si mesmo, que eu duvido que ela tá baseada em evidência, deve ser muito mais uma questão emocional a tratar mesmo, marcar psicólogo para ontem. Depois me chama no privado também. Porque, assim, falar sobre isso muito por cima, Pedro, é a mesma coisa de se assistir TikTok de psicologia. Não vai te ajudar. Você não, talvez não consiga adaptar para a sua realidade. Então, para isso, eu precisaria te dar um pouco mais de atenção, te orientar e talvez te indicar um profissional para te ajudar com isso. Tá? Conta comigo, me chama lá depois e a gente encaminha, tá bom? E o Clauber pode falar agora sobre essa questão de empresa, carreira, mercado de trabalho, essas coisas. Bom, Pedro, o que eu consigo falar em relação a essas questões dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo do trabalho, melhor dizendo, é que, assim, todo mundo, em algum momento, precisou começar de algum ponto. Tá? Então, todo mundo, em algum momento, não soube o que fazer, o conteúdo das coisas, mas muitas vezes isso acaba se tornando uma questão que vem de um outro aspecto e que se desenvolve no trabalho. Então, por isso que a Nicole comentou sobre a importância de você fazer um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psicológico, para entender de onde essa demanda surge e como ela afeta você também dentro desse mundo do trabalho. Né? Porque não, pelo menos não me parece estar circunscrita ali especificamente a questão do trabalho. Mas falando sobre ele, é normal que você sinta receio, principalmente quando você está em começo de carreira, sobre ser capaz de assumir tarefas, ser capaz de assumir objetivos, ser capaz de assumir responsabilidades, porque muitas das vezes aquilo é a primeira vez que você está se deparando. Então, podem surgir essas ideias de não sou suficiente, eu sou uma fraude, né, a síndrome do impostor, as pessoas falam. É normal, em alguma medida, porque a gente está num ambiente que estimula, e aí um ambiente não só no trabalho, mas socialmente falando, que estimula a competitividade, né, estimula que você precisa ser sempre o melhor, e você precisa saber tudo, e não. É importante que você se prepare tecnicamente, né, estude o que você se propõe a trabalhar, se dedique ali à sua carreira, mas, por outro lado, tenha consciência de que desafios sempre vão existir. Você, assim como todo mundo que está ao seu redor, e todo mundo do mundo mesmo, nunca vai conseguir absorver todo o conhecimento, e nunca vai conseguir saber tudo. Sempre tem algo que você precisa aprender, sempre tem algo que você precisa desenvolver. E isso é importante para te mover, inclusive, é importante que você se mantenha interessado pela sua área, porque se aquilo te esgota, em algum momento deixa de ser interessante também. E entender que se você está naquela posição, se você está ali posto, você é capaz. Ponto. E é até sendo muito pragmático, né, uma coisa que eu falo também nas orientações RH não gasta dinheiro à toa. Ninguém fica dentro de uma empresa sem que ninguém te contrata só porque ela foi com a tua cara. De verdade. Eu achei você, Pedro, gente fina, engraçado, vou colocar ele aqui dentro da empresa, sem que ele saiba fazer o que ele vai fazer. Não. Se você for contratado, a empresa entende que você vai dar conta daquilo. Então, e eu digo isso por quê? Porque muitas vezes esse receio também está atrelado a isso de, vão perceber que me contrataram e eu não sei dar conta, não vou dar conta. E não, tá tudo bem. Cuida do teu psicológico, cuida da tua saúde mental, estuda, se dedica ao que você está fazendo, que sim, você vai dar conta. Você vai dar conta. E aí, se você está lá dentro, a empresa entende que você vai dar conta também.
Eu acho que é muito daqueles pensamentos intrusivos, sabe? Pensando pensamentos. Acho que às vezes é isso. Mas que nem minha irmã me orientou, basicamente deu quase as mesmas falas, que se a gente se esforçar muito, é muito meritocracia, mas às vezes funciona. Se a gente se esforçar, se a gente der o nosso melhor, querendo ou não, vai dar uma hora, né? E vai dar certo. Eu pelo menos penso assim, né? Mas eu acho que é isso, gente. Obrigado, esclareceu bastante aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode falar. Então, eu tenho uma dúvida. Eu tenho bastante dificuldade, por exemplo, de conseguir conciliar a vida cotidiana, estudo, ainda mais com esse ensino médio. Vocês têm alguma dica, alguma coisa? Clauber? Diga, meu Pessoal, bem. posso, antes de vocês, sugerir a gente pedir para a Maria Eduarda também fazer a pergunta dela, e aí vocês tentam fazer a resposta já junto para a gente agilizar? Fechou. Maria Eduarda? Ou Duda? Não, tá, boa noite. Não é uma pergunta, mas um menino, acho que o Pedro, ele tinha falado sobre o pensamento de uma hora dar certo. E eu queria só compartilhar uma frase que a minha professora do Fundamental ela sempre fala pra mim, que eu guardei pra minha vida, que é uma frase que te motiva, né, no dia a dia. E em questão de faculdade, ela fala assim que tudo que você planeja, o que você deseja muito no seu futuro, como a vaga de uma faculdade, ela já tá garantida para você, só tá te esperando lá no futuro, e, tipo, você sabe ter o pensamento que você vai conseguir, então é mais algo para tranquilizar a pessoa. Eu tenho bastante medo, principalmente a questão de cobrança, não cobrança de pais, mas sim a cobrança da vida mesmo. Parece que nessa idade muita coisa cobra a gente não sabe o que faz, a gente fica em dúvida se vai ou não conseguir, fica meio perdido, sabe? Eu acho que é a cobrança da vida de todos os jovens, e garanto que a maior parte. Tem a Priscila também com a mão levantada? Pode falar, Priscila. Não, é só um adendo mesmo também, que eu acho que a gente tem muita responsabilidade também, tanto sendo muito jovens, e também a questão do ensino médio mesmo, que às vezes está uma bagunça, então é muita responsabilidade para pouco, sabe, pouca para acaba a gente tendo um desgaste mental muito mais, sabe? Só um adendo. Desculpa, Hudson, você ia falar? Perdão. Pode falar, pode falar. Eu acho que a percepção de vocês faz muito sentido. É um momento bastante agitado, conturbado em alguns casos da vida, né? O término do ensino médio, o início da vida profissional, o início da vida acadêmica, o que você vai fazer, o que não vai fazer faculdade, técnico, não vai fazer nada, vai trabalhar. Tem seus sonhos particulares do que você quer alcançar, tem muitas vezes expectativas familiares, né, do que a família quer que você alcance, ou às vezes não, né, entende que não faz sentido você ir pelo caminho A e pelo caminho B. Então, de fato, é muita coisa ao mesmo tempo ali. E sem entrar em questões muito específicas, né, porque aí em questão, por exemplo, quando a gente pensa em rotina, em dinâmica ali de como conciliar, vai depender muito de como é a rotina e como é a estrutura de cada um mesmo. Mas falando em termos gerais, acho que o primeiro ponto é calma, porque passa essa fase, pode parecer que não, mas passa, as coisas se tornam um pouco mais, se não calmas, fluídas, pelo menos, se tornam menos conturbadas. E em aspectos práticos da coisa, tentar, Hudson, e acho que a Priscila também, pelo que ela comentou,
criar uma rotina. E aí, eu não digo só em termos de hábitos, como o que a Ani trouxe, mas em termos físicos da coisa. Se você sente que não está dando conta de tudo, tenta, por exemplo, primeiro escrever quais são as coisas que você tem. E aí, eu também, tal qual o Nicole, embora não seja um analista do comportamento, também peço para os meus clientes escreverem muito, e todo mundo me odeia por conta disso. Mas escrevam, gente, escrevam de verdade. Escreva as tuas demandas do ensino médio, do cursinho, das tuas atividades de lazer também, porque, né, de novo, o que a Aline comentou, nem só de trabalho a gente vive, a gente precisa ter também momentos de lazer, momentos de tranquilidade, de satisfação. Então, coloca quais são as suas atividades e dentro disso, como que você consegue encaixá-las de uma forma a funcionar. Talvez colocando isso num papel, trazendo isso, tirando isso do abstrato, do pensamento, tornando aquilo concreto dentro de uma folha de caderno, você consegue primeiro materializar quantos são, né, a quantidade de coisas da faculdade, da escola, por exemplo, de trabalho, de matéria que você tem, e também entender como que isso se encaixa. E aí, utilizar as ferramentas que você tem. Por exemplo, o teu celular tem agenda. Talvez você consiga montar uma agenda com essas atividades que você precisa dar conta dentro do teu celular. Então, o teu celular vai te mostrar o horário que você tem, sei lá, que se dedicar para o trabalho de geografia. Isso te auxilia a ter uma dimensão clara das coisas e te auxilia, inclusive, a não se sobrecarregar com uma delas. E aí, deixar as outras de lado, que vão ter um impacto depois, lá na frente. Né? Muitas vezes você dedica para esse trabalho de geografia muito, e aí aquele de matemática vira uma bola de neve depois, e isso vai se enrolando. Então, talvez se você dedicar 1 hora para geografia e 1 hora para de matemática, você não vai ter o mesmo progresso ali, mas você vai ter uma coisa contínua. E a agenda pode ser uma ferramenta que pode te auxiliar nisso. É isso, pessoal. Acho que vai todo mundo hoje dormir reflexiva, né? E o que é bom, acho que era essa a ideia mesmo desse encontro, foi maravilhoso. Agradecer muito você, Clauber, você, Nicole, por estarem com a gente nesse dia, nessa noite, né? E contribuírem tanto para essa galera. É muita galera, tem o pessoal que certamente vai ver online, mas só passando para vocês, hoje a gente chegou a 540 pessoas inscritas no Colmeia, de uma diversidade muito grande, de histórias muito diferentes, de lugares diferentes do Brasil, e isso enriquece muito o nosso projeto e o trabalho de vocês aqui hoje certamente vai ajudar a galera a tocar o dia a dia aí. Então foi muito bom, obrigado. Não sei se vocês querem fazer ainda alguma consideração final, mas eu queria que a gente pudesse tirar outra foto. A gente tirou um fotão ontem e vamos fazer outra hoje para. E aí depois a gente mostra um vídeo da sósia da Nicole, ou da Nicole fazendo outro trabalho dela lá no YouTube. Por favor, porque quando eu voltei da conexão, eu vi alguém falando da Nicole fazendo cosplay, e eu só vi essa parte, eu fiquei muito curioso para saber o que é. Então. Depois Graças da a Deus, não é o cosplay de 10 anos atrás, porque senão eu ia morrer depois da aqui, aula né? tem que É ficar outro fazendo. cosplay, tá? Oi? Depois É da aula outro tem que cosplay. deixar resenha. Vamos fazer fotinha de câmera aberta? Ô, Mostra o pijaminha aí. vai trincar o celular. Pode abrir a câmera. Lamento. Só lamento. Galera que tava deitadinha já, pá. A É Nicole isso com a aí. autoestima lá em cima, né? Muito bom. Foi aí? Foi todo mundo? Posso mostrar meu pau mesmo? Então, ó, tem mais uma abrindo aqui, hein?
Tem mais Aí gente do que foi. ontem, hein, abrindo a câmera. Muito bom, vai perdendo a vergonha. Vou tirar então, hein, o Vou print. botar meu Palmeiras aqui, ó. Vamos lá, vai, Corinthians ganhou de 3-0. Quem tá feliz, Vai, sorri. Corinthians! Vai, Corinthians. Ó, Vai, lembrei de eu Corinthians! desligar, Vai, galera. Corinthians! Posso desligar aqui? Foi o print, agora eu vou fazer o selfiezinha também. Vai, Corinthians. Vou fazer até um vídeo, brincadeira. Vamos lá, mais uma fotinho. Vai Show. 51. Muito bom, gente. Feliz demais. Obrigadão. Só então reforçando para quem ficou até o final, quem chegou depois, olha, a galera já fechou a câmera, mano. A gente então volta na semana que vem, segunda-feira, já com a grade horária de disciplinas. E então vocês usem o feriado aí para descansar, colocar a saúde mental em ordem. E semana que vem a gente coloca o início das aulas aí do outro conteúdo. Beleza? Amanhã tem aula? Não, só semana que vem, segunda-feira. Ah, amanhã então não. Amanhã isso? não tem aula, nem quinta, nem sexta. Só Caraca, Só segunda. segunda, gente. Depois eu vou Isso reforçar aí, no pessoal, grupo aí, meditem. pra gente não esquecer, beleza? Então é isso, boa noite, Vamos bom falar descanso sobre pra o projeto vocês. da Nicole. Tchau, gente. Valeu, Boa gente. noite a todos. Valeu, Beijo, rapaziada. gente. Tchau, Tchau. boa Tchau, noite. Nicole Descanso. Eduarda. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, Galera, gente. Até amanhã. valeu, valeu. Amanhã não tem aula. Até segunda. Até Ai, segunda. verdade, tá tão bom hoje que eu achei que amanhã tinha. Até segunda, gente. Até, falou.